O que foi esta temporada de Stranger Things? A gente precisa conversar. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui rouca, mas prontíssima pra dar muitos surtos, porque a quarta temporada de Stranger Things já está entre nós e eu consegui assistir um pouquinho antes, que a Netflix me liberou, então muito obrigada, Netflix. Eu sei que vocês aí estavam esperando que eu falasse um pouco antes, mas quem tava aqui nesse canal tá ligado que ontem rolou uma live das minhas primeiras impressões. Então é aquela coisa, se você não tá aqui direito, não tem esse sininho ativado, não tá inscrito, tá perdendo conteúdo. Então ontem eu falei as minhas primeiras impressões sem spoiler e hoje estamos aqui pra falar de tudo que eu achei, uma crítica geral dessa quarta temporada com spoilers. Então se você ainda não viu a quarta temporada, eu recomendo que você pause esse vídeo, volte aqui depois, mas não esquece de voltar pra gente conversar, porque eu vou falar bastante coisa aqui que a gente viu. E assim, essa quarta temporada foi esperada por todo mundo, né, gente? A galera tava em surto, desesperada querendo ver. Foram 2, 3 anos aí de gravação e ela está entre nós. E assim, preciso começar falando que está grandiosa, maior do que todas, está impecável. Eu já quero começar falando isso porque assim, não tem nem como falar diferente. Tem umas coisas aqui que eu tenho as minhas ressalvas, porém, eu vou dizer que essas ressalvas talvez possam ser resolvidas, né? Afinal, a primeira parte lançou hoje no dia 27 e tem aí mais 2 episódios pra lançar em junho. No dia... esse dia que tá aqui embaixo, que eu esqueci, que oi, eu sou a Dory. Mas a gente vai falar do que a gente viu nesses 7 primeiros episódios aí, tudo que eu achei, as coisas que mostraram, o que não mostrou. E já quero avisar que na semana que vem vamos ter um vídeo aqui falando de todas as coisas que ficaram em aberto em Stranger Things, porque muita coisa nesses 7 primeiros, no volume 1, ficaram completamente soltas, completamente, né? E aí, o que vai rolar, etc, etc. Então, vou separar, porque foi tanta informação nessa temporada que não dava pra falar tudo num vídeo só. Então, hoje, crítica geral. Semana que vem, se tudo der certo, na segunda-feira, tudo que ficou em aberto, questionamentos que essa quarta temporada deixou e teorias pros 2 próximos episódios, ou talvez pra quinta. Então, antes da gente começar aqui, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui nesse canal e deixar esse like nesse vídeo, porque, gente... Vocês estão ouvindo a voz da gata? Tô rouca, tô fanha. McFly, você me paga. Então, a gente tá aqui se esforçando pra fazer esse vídeo pra vocês. O like não te custa nada e o YouTube está me gongando que ele não tá entregando. Então, o seu like faz toda a diferença. E se você não se inscreveu aqui, se inscreve também, que tem gente que assiste e não se inscreve. Eu sou legal, pô. Então, vamos aí. Vamos começar a falar, que eu já enrolei muito. A primeira coisa que eu preciso falar é roteiro. Gente, assim, Stranger Things, desde a primeira temporada, ela tem um roteiro muito bem pensado. Os Duffer Brothers são incríveis, impecáveis. Pra mim, os melhores criadores de série da geração são os Duffer Brothers. Eu sou extremamente cadela de Stranger Things. Acho que quem me conhece sabe. E esse não foi um momento diferente da série, né? A quarta temporada trouxe muitas coisas de volta aí, desde a primeira temporada, que foram mostradas, algumas que nunca foram explicadas direito, mas não quer dizer que eles explicaram tudo, porém, entregaram muita coisa. Então, assim, eles explicaram coisas muito minuciosas e deu pra ver que esse roteiro foi tudo pensado. Sabe aquela coisa genial que você vai vendo e você fala... Eu tô fazendo como se fosse um livro, né? Mas enfim. Que você vai vendo e aí você fala, meu Deus, isso faz muito sentido. Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei isso ao longo da temporada. Então, eu gritava com a TV, eu ria, eu ficava louca, eu ficava emocionada. Gente, essa temporada teve tudo. O roteiro está impecável e tudo acontece por uma razão em Stranger Things. Então, a gente precisa começar enaltecendo esse roteiro maravilhoso. Bom, a temporada não foi perfeita pra mim, mas isso não quer dizer que ela tenha sido ruim. E, aliás, não vamos chamar de temporada, né? Porque, como eu falei, tem 2 episódios aí, então vamos chamar de volume 1. E os próximos são o volume 2 da quarta temporada. Então, o volume 1, ele acabou... Não é que ele não foi imperfeito, né? Ele teve algumas coisas aí que ficaram meio que em aberto, ou então ficou muito corrido. Mas isso não quer dizer que seja um defeito, porque pode ser que no volume 2, nos 2 últimos episódios que faltam, eles expliquem essas coisas ou tragam essas coisas. Porém, tem as minhas ressalvas. Eu já vou começar logo com elas, porque eu acho que é válido, né? Porque, enfim, não vamos tirar o elefante branco da sala, mas não quero que ninguém pense que eu odiei a temporada, porque, como eu falei, estou enaltecendo. Como todo mundo sabe, a gente tinha aí 3 núcleos aí dessa primeira temporada, que a gente ia ter a Eleven com o Will, a Joyce e o Jonathan na Califórnia, né? Morando lá, se mudaram de Hawkins. A gente teria a galera toda de Hawkins que ficou, né? Tirando a Eleven e o Will. E a gente também ia ter uma parte na Rússia, que ia ser a parte do Hopper, que todo mundo já sabia que estava vivo, que
afinal foi um teaser que rolou aí logo quando começou a rolar teaser de Stranger Things 4. Acabou que a primeira coisa que a gente tem que falar é: a Rússia não é Rússia. A Rússia é o Alasca. Então o Hopper, ele não tá na Rússia, ele tá ali no Alasca, isolado e tal. Enfim, vamos falar do Hopper em breve. Mas o que eu quero falar aqui? Esses 3 núcleos, teoricamente era pra ficar bem dividido, mostrar um pouquinho de cada um. E eu achei que essa 4ª temporada teve tanta informação, mas tanta coisa, que acabou ficando realmente muita informação, até demais. Então, tiveram momentos em que eu esquecia, por exemplo, do Hopper, né? Claro, a gente ia saber que ele tava vivo, então isso tranquilizava o nosso coração, mas eu esquecia um pouco dele, esquecia um pouco da Joyce, esquecia um pouco do Murray. Né? Murray. Enfim. Eu esqueci um pouco dele também, porque a gente tava focado em muitas outras coisas, né? É uma temporada pra gente falar do passado da Eleven, do que aconteceu com o Hawkins depois ali dos acontecimentos da morte do Billy e do festival, da morte do prefeito e por aí vai. Então é uma temporada pra gente focar nisso. Então, tudo bem que o Hopper foi uma grande peça fundamental ali do final da 3ª, mas ele acaba ficando em segundo plano, pelo menos pra mim ficou. Isso não quer dizer que ele tenha pouco tempo de tela, muito pelo contrário. Eu achei super bem dividido. O que eu tô querendo dizer é, ficou muita informação e eu acabava prestando mais atenção quando eu tava no núcleo, por exemplo, da galera de Hawkins, que tava tentando entender o que tava rolando, porque temos um novo vilão. E o novo vilão é o Vecna, mas a gente vai falar dele rapidinho. Peraí, vamos com calma. Pra vocês verem que eu não tô implicando só com o Hopper, muitas vezes também, toda a parte ali do Will, do Mike e tudo mais, né, que foi se desenrolando depois do primeiro episódio, depois que o Mike chega na Califórnia, eu também acabava esquecendo, eu ficava muito mais focada na Eleven e na galera de Hawkins que tava tentando entender o que tava acontecendo. Mas assim, é porque é isso, foi realmente muita informação. E pra fazer esse roteiro, gente, foi um grande parto, porque aconteceu muita coisa. Mas isso não é um grande problema, como eu disse. De repente, nesses 2 episódios agora, a gente vai ter mais do Hopper, mais da Joyce, até porque as coisas ficaram em aberto, mas eu vou comentar por alto e deixar pra aprofundar mais isso no vídeo da semana que vem do que ficou em aberto. E talvez a gente veja mais um pouco também do Mike, porque afinal, o que rolou com o Mike? Vamos lá, vamos falar disso também já já. Outra coisa que eu quero falar é dos personagens novos, né? Porque eu achei que muitos deles não precisavam estar ali até pela quantidade de informação que a 4ª temporada trouxe pra gente, né? Porque foi muita coisa, e aí botar mais personagem, mais alívio cômico, mais tempo de cena com uma pessoa que a gente não conhece, ao meu ver, não precisava. Isso quer dizer que eu odiei eles? Não, muito pelo contrário, eu adorei todos os personagens novos. Mas acabou que, né? Tá. E justamente pensando na Califórnia, como eu tava falando, a gente vê ali o iniciozinho, que a gente já tinha visto nos trailers, né? Que a Eleven não está se adaptando bem na Califórnia, tá rolando um bullying, e a coisa é muito mais complicada do que a gente viu no trailer, né? A gente vê, de fato, o bullying acontecendo com ela. Isso é primordial pra ela ter as crises de identidade dela ali, que rolam com ela ao longo da série, porque ela acaba o quê? Agredindo uma vagabunda que fica lá enchendo o saco dela. Assim, eu sou a favor de violência? Não sou. Mas a Angela também é insuportável, né? Eu, como pessoa que já sofreu bullying, sabe muito bem o que a Eleven tava sentindo. Então, a Eleven dá uma surtada, pega e dá-lhe com patins ali na cara da Angela. Confesso que falei bem feito? Confesso. Mas assim, calma, né, Eleven? E isso fez ela ficar meio nervosa, ela acaba sendo presa, ela acaba sendo capturada. Também é uma cena que a gente viu no trailer. E muitas coisas geraram na nossa cabeça ali, né, de ela vai ser capturada pelo laboratório, não. E não tava tão errado, mas não era por aí. A gente fez muita coisa certa, mas muita coisa errada nessa temporada de teoria também. E aí, ela entra nessa crise existencial que é levada a temporada inteira, e com isso a gente descobre mais sobre o passado da Eleven, enquanto ela tava no laboratório, né? Mas eu vou falar disso já já. Eu tô falando aqui um pouco muita informação, igual a série, porque a minha cabeça está meio explodida aqui, eu acabei de ver hoje, então vamos lá. Mike e Will. O Will, gente, tá rolando aí uma história que já não é de hoje, que o Will não é hétero, que na verdade o Will gosta de meninos. E muita gente acha que o Will era apaixonado pelo Mike, né? Como não lembrar daquela cena ali da 3ª temporada em que o Mike vira pra ele, quando o Will está no auge do ciúme dele de todo mundo ter namorada, e o Mike fala: não é minha culpa se você não gosta de menina. E aí, né, fica aquela coisa meio ambígua que eu já comentei aqui no meu especial de Stranger Things. Vou deixar aqui o card pra você ir lá assistir. Eu comentei os melhores momentos de cada temporada. Eu falei sobre isso no vídeo da 3ª. Então, nessa temporada, fica tudo meio que assim. A gente começa com a Eleven falando ali, né? Eu acho que ele tá apaixonado, na cartinha que ela escreve pro Mike. Porque ele tá fazendo um monte de pintura, ele não me mostra nenhuma, ele tá com um ar diferente. E aí fica aquela coisa, né? Será que ele tá apaixonado ou ele tá com saudade de casa? Ou saudade de casa ou será saudade do melhor amigo dele? Melhor amigo? Será que é só melhor amigo? Não sei.
E eu não tô falando isso de fonte e voz da minha cabeça, não. A série realmente dá a entender que o Will tem alguma coisa com o Mike. Seria um amor não correspondido mesmo? Fica meio que em aberto, mas ao mesmo tempo o Will adora a Eleven, né? Ele não tem nada contra ela e ela é a namorada do Mike. Então, se ele realmente tá apaixonado pelo melhor amigo, é uma pessoa evoluída, né? Porque ama a Eleven. E tá tudo certo. Isso fica meio em aberto. A gente não sabe ainda qual é o conteúdo das pinturas que ele tá fazendo e nem pra quem é. Mas ele tem várias conversas com o Mike, onde eles começam a restabelecer a ligação deles. E tem várias conversas que parecem DR, sabe? Tipo, por que você não me ligou? Ah, mas por que eu sou o vilão aqui? Você podia ter ligado também. E aí fica aquela coisa meio assim. Então, achei fofo e eu acho que é bem por aí que a gente tá indo mesmo. E o Will ainda tá entendendo o que ele sente pelo amigo. Mas isso são teorias, tá? Não foi confirmado. Bom, vamos falar do grande vilão. Eu quero falar logo dele, porque tem muita coisa pra gente comentar. E no meu vídeo de coisas que ficaram em aberto, eu vou questionar muita coisa aqui com vocês. Vamos falar do Vecna, né, gente? Que plot maravilhoso do Vecna. Quando a série é bem escrita, é bem pensada, você vê logo ali de cara que você aplaude de pé. Porque o Vecna, que personagem bem desenvolvido, que história desenvolvida por trás dele, né? Ele foi apresentado nessa temporada e a gente já entendeu o que é o Vecna desde o início da história toda e qual é a ligação dele com a Eleven e com Hawkins, né? Gente, o Vecna nada mais é do que o 001. Sim, a primeira criança ali do projeto do Dr. Brenner, pois é o Vecna. E ele não apenas é a primeira criança, como ele é filho do Victor Creel, que é a família que a gente já tinha visto ali, né? Aquela coisa toda de estão chegando em Hawkins nos anos 50, etc. Aquele teaser. E, gente, estava na nossa cara o tempo inteiro, porque o teaser a gente foca muito nos pais, vê muito a menina, o menino tá super ali passando despercebido, justamente pra gente não prestar muita atenção no garoto e virar essa grande surpresa que foi no final, que eu particularmente não vi chegando ali. Eu tava esperando, né, me liguei que ele era o 001, mas jamais imaginei que ele era filho do Victor Creel, então assim... Duffer Brothers, vocês não erram. Bom, mas eu preciso dizer que um comentário aqui pro ator que faz o 001, ou Peter, ou Vecna, né? Eu falei Vectra aqui nesse vídeo, eu não sei. Vectra é o carro, mas eu tô confundindo toda hora. Enfim. Esse ator, quando ele apareceu, eu falei, isso aí é o Grindelwald jovenzinho. Então tô ligada já, entendeu? Quem é esse cara? E aí eles se referem ao Vecna como um grande bruxo das trevas, um mago das trevas. E aí eu pensei, mago das trevas, Harry Potter, Grindelwald. Olha só, isso aí, ó, tô ligada, hein? Grindelwald não era flor que se cheirasse, não. Esse menino aí, suspeito. E é um ator que já é conhecido, então ele entrar ali pra ter um papel de figurante ajudando a Eleven era meio esquisito, né? Mas tem uma pessoa que também virou figurante aqui que a gente vai falar mais pra frente. Então, enfim, vamos focar aqui no Vecna, que, cara... Queria dizer que eu sabia desde o princípio, mas eu não sabia, mas eu sabia. É isso. Vamos falar do arco da Max, porque no trailer foi uma coisa que preocupou muito todo mundo. A gente viu aquela cena no trailer da Max levitando, a Max ali correndo do Vecna. Então, assim, a galera já ficou em surto do que poderia acontecer com a Max. É, gente, e vamos dizer que as coisas aconteceram. Graças a Deus, nada aconteceu de sério com a Max, ela está vivíssima, amém. Mas tenho que falar do quarto episódio, Dear Billy, né? Aquele episódio que todo mundo já tava muito querendo ver. E a gente teorizando que o Vecna era o Billy, que engoliu e aí virou o Vecna. Gente, ó, nunca acreditei nessa teoria. Menos. Só que o Vecna, a motivação dele ali é justamente as pessoas, os jovens ali, ele vai muito em adolescente, que tem algum tipo de problema, né? Algum tipo de problema em casa, ou ansiedade, ou depressão, que tá acontecendo alguma coisa e está com a mente mais fraca. Então ele acaba pegando ali, entrando na mente dessas pessoas, e aí ele acaba trazendo a pessoa pra baixo e ela acaba morrendo em alguns poucos dias. A gente vai falar dessas mortes aqui também. E com a Max não foi diferente, né? Porque afinal a gente viu como ela ficou depois de todos os acontecimentos que rolaram no final da terceira temporada. Ela perde o irmão e a gente viu como ela lidou com isso, porque a relação deles não era muito boa. Mas ela fala justamente sobre isso nesse quarto episódio do Dear Billy, e ela escreve uma carta pra todo mundo da família, então foi legal ver como ela lidou com isso. Porém, ela também acabou se afastando dos amigos e terminou com o Lucas. Meu
casalzinho, fiquei muito triste. E aí ela fica isolada, ela não quer falar com ninguém, ela tá mal mesmo. E a gente consegue ver isso tomando conta dela de uma forma que ela acaba sendo uma das pessoas amaldiçoadas ali pelo Vecna, né? Só que aí eles acabam descobrindo isso, ela acaba conseguindo se precaver do que ia acontecer. Eles descobrem que a música tem realmente um poder muito importante na mente dessas pessoas perturbadas. O que não deixa de ser uma grande verdade, né? A música realmente é bem terapêutico. E falando nessas mortes, uma coisa que a gente entendeu aí também é justamente o porquê, né? Porque a gente tinha lá, beleza, tinha o Demogorgon na primeira temporada, tinha o Mind Flayer, né? O Devorador de Mentes na segunda e na terceira, mas quem é o Vecna? Da onde ele saiu, né? A gente vê todo esse plot de ele ser ali o filho do Creel, então ser o Peter, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo uma criança perturbada, que acaba sendo objeto de estudo do projeto do Brennan, e aí ele vira o Vecna. Enfim, a gente entende todo o processo dele, mas a gente fica, qual é a motivação dele, né? E quando a gente conhece mais essa história ali do Vecna, que ele explica que basicamente ele não queria ser uma pessoa normal como todo mundo, ele queria de fato poder parar o tempo, viver as coisas no tempo dele e tudo mais. Então a gente consegue ver a motivação dele no meio daquilo tudo, e nessa a gente descobre que os portais são abertos a cada morte dele. Então a gente teve aí a morte da Chrissy, que foi a primeira, a gente teve a morte do Fred e do Patrick, né? Então a gente teve aí 3 mortes, logo 3 novos portais. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu tenho questionamentos que vão ficar no vídeo de segunda-feira, então se inscreve aqui se você não se inscreveu e ativa esse sininho pra não perder esse vídeo, porque a gente vai, ó, muito debate semana que vem, viu? Mas de qualquer maneira eu achei a história do Vecna muito bem amarrada, foi incrível esse negócio de pensar que ele era o menino, né, que chegou em Hawkins, chegaram ali pra uma vida nova, e ele é a razão de Hawkins estar amaldiçoada há tantos anos. Então a gente vê ele virando essa pessoa problemática, né, e matando a família inteira, jogando a culpa no pai, que foi pesadíssimo, e aí depois ele acaba indo parar no laboratório do Dr. Brenner, né, ele acaba virando o 001. Então a gente vê toda essa transição até ele virar o Vecna, que a gente vai falar disso também já já, né, que na verdade a Eleven meio que é quem faz virar o Vecna, né, o 001, o Vecna no caso. Muito louco. Vamos falar justamente dela, da Eleven, né? Porque com essa coisa toda do bullying, ela acaba indo e vindo no laboratório várias vezes, né? Ela acaba sendo capturada e ela acaba voltando pro laboratório porque ela está sem os poderes dela, no intuito de recuperar os poderes dela e salvar os amigos dela de Hawkins. Nisso que ela volta, ficou meio confuso, tá? Essa parte ficou assim, eu ainda tô tentando entender, eu vou ter que assistir a temporada de novo nessa, né, nesses episódios assim pra conseguir entender, porque a gente vê ela indo pra lá e fazendo vários experimentos, revivendo momentos da vida dela. E aí ficou meio assim, tipo, o que aconteceu quando? Isso é agora? Isso é a cabeça dela? Enfim, vamos falar disso depois. Mas a gente acaba vendo ali ela voltando, e eu preciso falar que o CGI desse momento me incomodou. Isso aí foi a única coisa que realmente me incomodou, porque eles tentaram rejuvenescer a Millie Bobby Brown, botar ela ali com uns, sei lá, uns 6 anos, vamos botar assim. E ficou muito esquisita a cara dela. Eu, particularmente, não gostei, mas eu entendo que é um processo complicado de rejuvenescer uma pessoa, etc, etc, etc. Ainda mais quando é criança, acho que pode ser até mais difícil, mas ficou esquisito. Mas nada de absurdo também, nada que estragou a experiência não, tá? Só um adendo aqui. E aí a gente acaba vendo toda essa coisa e a gente vê 1979, a gente vê lá ela pequenininha, Eleven pequenininha no laboratório, e os acontecimentos da época até chegar no momento em que ela foge de lá, que é quando o Will desaparece. Mas tudo isso, desse momento de vai e vem, vou falar no meu vídeo de semana que vem, porque é muito mais complexo do que parece e eu não quero perder muito tempo aqui nesse vídeo. Inclusive, pode ser que isso nos 2 episódios fique mais claro, tá? Nos 2 últimos. Vamos ver, não sei. Se eu tiver que esperar até a 5ª temporada pra ver o que rolou ali com essa coisa toda da Eleven, eu vou morrer, viu, ô Netflix? Falando em morrer, eu falei aqui por alto das mortes do Vectra. Vamos comentar disso rapidinho? Meu Deus, que macabro, né? Tudo bom? Pessoa levita, né? Já começou tudo bizarro. E aí quebra tudo. Quebra toda aqui, bem louca. O olho entra assim, nossa. Tá mais dark essa temporada do que as outras, com toda certeza. Mas eu sou uma grande cagona e, por incrível que pareça, não fiquei nervosa, não fiquei com medo. Talvez se eu tivesse visto de noite seria diferente, talvez. Mas que medo daquelas cenas. E mostrava com bastante detalhe, né? Não só ali, mas várias matanças aí.
Bom, eu vou comentar esse ponto aqui só porque eu acho que é válido, mas pra mim não foi nenhuma surpresa, que foi o fato da gente ter a confirmação de que o Dr. Brenner está vivo. Ele não morreu, como... Não é que deu a entender, mas ficou em aberto lá no início das primeiras temporadas. Então agora ele volta, ele acaba ajudando ele captura a Eleven, né? Captura, ela vai por livre e espontânea vontade, mas enfim. E é ele que tá fazendo ela recuperar os poderes atualmente. Então ele tá vivo. E é só isso mesmo, gente. Pra mim, assim, não entendi como é que as pessoas ainda estavam se perguntando, porque... Como a própria Joyce fala sobre Hopper, não vi corpo, não morreu. Regra número 1. Gostei muito de algumas relações que vieram aí nessa temporada, né? Que foram bem exploradas, algumas novas, algumas que acabaram voltando ao que a gente já conhecia antes. Tipo, a Nancy e a Robin, a gente viu uma amizade surgir, eu adorei, porque elas são completamente opostas, mas deu muito certo. A gente também viu a Nancy com o Steve, ela e o Jonathan tão meio assim. Eu acho que eles acham que eles são perfeitos um pro outro, mas no fim das contas, a Nancy e o Steve nunca se superaram. A gente vê que o Steve tem problemas em estar com alguém, porque talvez ele no fundo nunca tenha superado ela, então enfim. Eu gosto muito da Nancy com o Jonathan, mas eu vou dizer que meu coraçãozinho Nancy Steve ficou balançado, viu? Então... Acho que vai rolar um endgame aí. Também tivemos a relação Mike e Will, como eu já falei no início do vídeo, e a gente teve também uma exploração um pouco maior da Max com o Lucas, né? Mesmo depois deles terem terminado. Você vê que um ainda tem um carinho muito grande pelo outro, o Lucas fica se sentindo muito culpado de não ter estado ali pra Max, então foi legal ver essas relações ali também. E claro, vamos falar da relação do nosso núcleo adulto, né? Joyce e Hopper, que a gente termina com o Hopper morrendo, aí a gente vê o que aconteceu, que na verdade ele só caiu da plataforma e não morreu. E foi capturado e foi levado pra Rússia/Alasca. A gente vê aquilo ali acontecendo e a gente vê que a Joyce fica louca porque ela morre de saudade do Hopper e ela gosta mesmo dele. E eles iam ter um encontro, né, gente? Como não lembrar disso? Mas assim, não tem muito o que falar sobre eles dois, né? A Joyce vai pra quem era a mãe do ano na primeira temporada, ela simplesmente virou e falou: beijão, filhos. Qualquer coisa não liga, tá bom? Largou eles lá e foi atrás do Hopper, dane-se. E aí ela foi procurar ele lá, então aquela relação toda fofa deles dois, né? Que um faz o possível pra salvar a vida do outro, é muito lindo. Eu amo esse casal, então aguardando esse momento acontecer. E claro, né? A gente teve o Murray ali, que sendo maravilhoso, como sempre, desde que ele surgiu, icônico, morri de rir com ele, maravilhoso. Lembra que eu falei que a gente teve uma pessoa aí que ficou meio desfigurante, que era pra ser um nome grande? Pois então, a atriz que era a Anne de Anne with an E, ela basicamente foi esquecida no churrasco, né? Tudo bom? Não sei se nos dois últimos ela vai voltar a aparecer, mas ela já é uma atriz com nome conhecido, rolou toda uma divulgação que ela ia estar no elenco. E aí, no fim das contas... cadê? Apareceu no primeiro episódio como o interesse amoroso da Robin e morreu. Pode ser que numa quinta temporada ela venha com mais força, né? Esse desenvolvimento do crush da Robin, ou não. Mas sumiu. Fiquei triste, não vou mentir. Vou falar também do Ed, que é o personagem novo aí, que aparece o chefe do Hellfire Club. E aí a gente conhece ele e eu queria dizer que eu adorei o Ed. Ele é muito fofo. No início me deu um pouco de nervoso, porque ele parece que tem 40 anos na escola, né? Me deu um pouco de nervoso com isso. Mas eu gostei muito dele, eu achei ele um personagem muito fofo. Adorei o desenvolvimento dele, queria ter visto um pouco mais dele. Pode ser que nos dois últimos a gente tenha um pouco mais de destaque pra ele também. Não sei. Também queria ter visto mais da Suzy, a namoradinha do Dustin. A gente vai até a casa dela dessa vez, vê um pouco mais dela. E ela, mais uma vez, gênia, maravilhosa, ajuda a salvar o mundo. E ainda fala que a internet vai mudar a humanidade. Tava certa, né? Uma gênia. Queria ter visto mais dela, queria que ela tivesse, sei lá, fugido com a galera pra tentar salvar a Eleven. Mas é isso, né? Ela ainda tá se rebelando, né? Contra a família super certinha que ela tem. Eu gosto muito da Suzy, né? Não rolou um coverzinho de Neverending Story dessa vez, mas ok. E terminamos ali com uma coisa em aberto, que é a Nancy com o Vecna, né? O Vecna captura a Nancy ali no final. E aí a gente acaba vendo e não sabe o que acontece, porque eu não sei vocês, mas naquele momento fiquei nervosa da Nancy caindo ali. A gente sabe que ela também tem problemas mal resolvidos por conta da morte da Barbie, né? Que foi o que motivou ela a ajudar todo mundo ali. E aí ela acaba ficando presa, mas é na mesma hora que a gente descobre e conhece mais a história do Vecna. E eu fiquei fissurada. Eu adoro ver história de desenvolvimento e origem de vilões aí, dessas coisas que eu vejo. Então, eu esqueci que a Nancy tava presa com o Vecna, mas a gente acaba desse jeito, isso fica em aberto. Não sabemos o que vai acontecer nesses dois últimos episódios. Com certeza isso resolve ali. Entre outras
outras coisas que ficaram aí em aberto que eu vou falar no meu vídeo de segunda-feira. Mas, no geral, esse volume 1 trouxe muita coisa das primeiras temporadas de volta, explicou muita coisa, você vê que foi tudo muito calculado. Lá na segunda temporada, se eu não me engano, quando os Duffer Brothers disseram que eles tinham muito mais história pra contar, eles realmente já tinham pensado em muita coisa. E fica muito fácil de ver isso. É uma série que tudo faz sentido e tudo se encaixa. Então, é maravilhoso de assistir. Eu estou ansiosíssima para as duas, né, dos dois próximos episódios. Os episódios estão grandes, então você nem sente passar. O último teve 1h30, é um filme maravilhoso, incrível, impecável. Então, se você não se inscreveu até agora, se inscreve aqui, ativa esse sininho, porque na segunda-feira vamos falar das coisas em aberto e eu vou dissolver mais aqui o que fiquei de dúvida, vamos teorizar. Então, se você assistiu até aqui, comenta: Vecna maior vilão. Pronto, é isso. Pensei aqui agora. Então, comenta isso aqui que eu vou saber que você assistiu até agora. A gente se vê segunda-feira aqui e me fala o que você achou dessa temporada já, hein? Que eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Muito obrigada. Então é isso, gente. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Câmbio, desligo. Fiz que eu toque aqui. É isso.